Olá, Roger Bife aqui. Boas-vindas ao meu canal no curso de UI Design com Figma. Vamos lá. Na aula 3, vamos falar sobre acessibilidade. Começando então, princípios de acessibilidade. Os princípios de acessibilidade para sistemas digitais são necessários para garantir que todas as pessoas, incluindo aquelas com limitações, possam utilizar e interagir com esses sistemas de forma eficaz. A base desses princípios são perceptibilidade, operacionalidade, compreensibilidade e robustez. Se a gente for deixar mais simples a fala, né, seria perceber, deixar ele operacional, compreensível e ser robusto. Vamos falar sobre cada um desses princípios. A perceptibilidade seria, né, que informações e a interface do sistema eles devem ser apresentadas de maneira que os usuários possam percebê-las. Isso envolve fornecer alternativas para diferentes modalidades sensoriais, como texto para quem não pode ouvir ou descrições de imagem para quem não pode ver. Operacionalidade. Então, os componentes de interface e navegação dos sistemas devem ser operáveis pelos usuários, independente de suas habilidades motoras. Isso inclui o uso de atalhos de teclado, botões grandes e controles alternativos. Compreensibilidade. A linguagem e as operações dos sistemas devem ser compreensíveis para todos os usuários, incluindo aqueles com habilidades cognitivas diferentes. Isso implica em manter uma linguagem clara, estrutura lógica e feedback adequado. Robustez. Então, os sistemas digitais eles devem ser projetados para funcionar com diferentes tecnologias assistivas e suas mudanças. Isso assegura que os usuários possam continuar utilizando o sistema mesmo com novas inovações tecnológicas. E esses princípios eles são baseados nas diretrizes de acessibilidade para conteúdo web, que é o WCAG. Vocês vão ouvir falar muito sobre WCAG, que são amplamente aceitas internacionalmente como padrão para garantir acessibilidade em sistemas digitais. Quando a gente fala sobre acessibilidade em sistemas digitais, por onde começar? Integrar acessibilidade em um sistema digital pode envolver várias práticas, mas existem, né, alguns elementos que são relativamente simples de implementar. Começando aí numa lista que é contraste, tamanho de toque, conteúdo flexível, texto alternativo para imagens, legendas em vídeos, estrutura semântica em HTML, navegação pelo teclado, né, teclado navegável e formulários acessíveis. Falando sobre contraste, para garantir um bom contraste entre texto e o fundo, tornando a leitura mais fácil para pessoas com dificuldade visual ou baixa visão, no caso de leitura, o nível recomendado pela WCAG, padrão da indústria hoje, é o AA. Nós temos também nível de contraste que ele é medido pelo contraste ratio. Aqui nós temos um cálculo que é feito. Nesse exemplo aqui nós temos 4,5 para 1, que é para o texto normal versus o plano de fundo. Já o AAA, que seria um nível de excelência ou um nível ótimo de contraste, é 7.1, eu coloquei aqui do lado. O 3.1 é para texto maior que 24 pixels. Para texto maior que 24 pixels é 3 para 1, a taxa de contraste, mas o AAA é 4,5 para 1. Para texto maior que 24, o que seria para texto normal, a gente traz aqui para o AAA. E para texto em negrito é o 451 também para AAA e a mesma coisa para 3.1. Isso para texto maior que 19 pixels em negrito. Ícones e gráficos aí de qualquer tamanho é 3 para 1 também. E elementos de UI como botões, bordas e sublinhados também é 3 para 1, que é o ideal. Olha, aqui eu também trago uma referência, né, sobre contraste de cores. Aqui é a mesma coisa que eu falei no slide anterior, só que mostrando o mínimo aqui para o WCAG 2.1. Então, texto, né, um de tamanho normal é 4.5 para 1. O texto maior, né, que é mais de 24 pixels, texto aqui, bold, e o ícones, né, ou gráficos, e os botões também 3 para 1. Aqui do lado esquerdo ele tem o contraste do texto, e do lado direito o contraste do botão. O contraste do texto quer dizer que essa cor aqui branca está sobre o fundo do botão, que é essa cor aqui, para mim um verde, né, um azul. E aqui ele está dando esse texto branco sobre o fundo, está dando contraste de 4,5 para 1.
Já o botão, que é a box do botão aqui, o container do botão sobre o fundo branco, dá 4.1 para 1. Também passa, tá? Já esse botão aqui, com fundo clarinho e o texto em azul escuro, ele tem um ótimo contraste com o texto e o fundo do botão, mas se for olhar aqui o container do botão, a cor do botão mesmo, esse azul clarinho aqui, pro fundo branco, ele não passa. Ele dá um contraste péssimo. Um meio caminho aqui também tem essa outra variação aqui, aonde a letra é branca, o fundo também dá o mesmo contraste nos dois casos, tá? Tanto o primeiro caso quanto o último aqui, ele tá ok. Quando a gente vai fazer isso no Figma, tem dois plugins que eu utilizo bastante, tá? Vou dizer que muita gente usa esse A11Y Color Contrast Checker, que ele tem vários recursos aqui. Eu tenho costume de utilizar mais o chamado Contrast, que ele só dá ali o nível de contraste. O A11Y, ele consegue fazer um ajuste na cor. Mas eu, quando só quero checar o contraste, quando eu trabalho muito com componentes e variables, então por isso que eu uso esse mais simples aqui. Mas são essas duas alternativas que nós temos hoje no Figma, ok? Vou deixar o link desse PPT para vocês terem acesso aos links também aqui. Rapidão, né? Então a gente conseguiu ver sobre contraste. Na próxima aula, parte 2, sobre acessibilidade, nós vamos falar sobre outros pontos de acessibilidade. Nos vemos lá. Um abraço.